mais um vídeo. Prazer, meu nome é Rina, se você ainda não me conhece. Esse é o canal Naquelas Páginas, onde eu falo sobre livros. E hoje eu trago a resenha de um livro que eu já tinha mencionado aqui, mas nunca tinha resenhado pra vocês, que é o livro Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater. É o primeiro volume de uma série de 4 livros, e eu acredito que eu já indiquei ele porque tá disponível no Kindle Unlimited, se eu não tô enganada. Que eu faço também, né, às vezes, algumas listas de indicações de livros que você pode achar no Kindle Unlimited, tem também no Scribd, então se você tiver interesse, é só procurar aqui no canal, eu separo tudo em playlists, mas vamos focar no que é importante, esse livrinho aqui, que é maravilhoso. Se você gosta, né, de fantasia, se você gosta de YA, fantasia contemporânea, esse tipo de coisa, acho que esse livro vai te agradar. Ah, uma outra coisa, se você sabe falar inglês também e gosta de audiolivros ou quer experimentar audiolivros, esse livro está inteirinho, como todos os outros, as continuações, no Spotify. O audiolivro em inglês, o que é muito legal também. Esse livro eu já li 2 vezes, então, por sorte, eu vou poder comentar tanto a minha primeira impressão quanto a minha segunda, porque na segunda leitura a gente acaba percebendo umas coisas, ainda mais que eu já tinha lido a continuação, então fui percebendo nesse livro coisas, assim, enfim, isso até adianta um dos tópicos, né, que eu quero falar na resenha. Então, como tem bastante tempo que eu li esse livro, eu vou constar minhas anotações, né? Tem aqui impresso as primeiras anotações quando eu li esse livro muito tempo atrás, que eu acho que foi 2017, na primeira vez. E da segunda parte, eu acho que foi em 2019, que eu anotei no meu diário de leituras. Pois bem, nesse livro a gente vai acompanhar um grupo de jovens. Nós temos a Blue, que é a única garota desse grupo de jovens, que é uma menina de uma família completamente excêntrica. Então ela tem a liberdade de ser quem ela é, se vestir e se expressar como ela quer. Ela vive numa casa cheia de mulheres médiums, e ela é a única daquele grupo que não é médium no sentido de conseguir ver coisas, ouvir coisas e ter contato, né, com esse mundo do além e de outras informações. Mas ela tem uma habilidade que é amplificar as habilidades dessas mulheres. Então, quando ela tá perto da sua mãe, por exemplo, ou de outras médiums dessa casa, as leituras delas ficam muito mais precisas. E todo dia de São Marcos, a Blue vai com sua mãe para uma igreja para ver, né, as pessoas que vão falecer nesse ano, que a mãe dela enxerga essas pessoas, a Blue vai anotando os nomes, que faz parte de um dos serviços, né, que a mãe dela presta. Só que, neste ano, a Blue pela primeira vez enxergou alguém. Ela nunca tinha enxergado ninguém, não é parte das habilidades dela, e ela enxergou um rapaz. Um rapaz vestindo o uniforme dessa escola particular da cidade. Os garotos dessa escola são conhecidos como os Garotos Corvos, e a Blue sempre manteve distância deles. Só que agora tem um mistério, que ela enxergou esse garoto, e isso quer dizer que ela tem alguma relação com ele, seja com a morte dele, com a vida dele, ou algo do tipo. Falando em morte, uma outra coisa que a Blue desde criança ouviu, através desses médiums com quem ela convive, se ela beijasse o seu verdadeiro amor, ele morreria. Mas ela nunca se preocupou muito com isso. Mas as coisas vão mudar quando ela acaba, então, esbarrando e vendo pessoalmente 4 garotos corvos. Não apenas esse garoto que ela viu na igreja, como também outros 3 que são os amigos dele. Então nós temos o Gunsey, o Adam, o Ronan e o Noah. Cada um com uma personalidade extremamente distinta. Nós temos o Adam, que é bolsista, ele vem de uma família humilde, mas ele é um menino extremamente fofo e um ótimo amigo. É um menino muito centrado, muito determinado, batalhador, que quer melhorar a vida dele. O Gunsey é herdeiro de uma família, ele tem 2 lados, né? O lado parece esses playboys mesmo, mas o outro lado dele é meio que explorador, aventureiro, meio cientista, não cientista de experimentos científicos, mas de pesquisador mesmo, sabe? O Ronan já tem um passado que a gente não descobre ainda, mas que a gente já entende que tem coisas que aconteceram, e ele tem uma personalidade extremamente forte, por vezes é até um pouco difícil de conviver. E por fim temos o Noah, que é um menino que no início parece muito quietinho, muito na dele, às vezes parece tímido, às vezes parece misterioso. E ao longo desse livro a gente também vai descobrir um pouco mais da história dele, que é extremamente interessante. Uma coisa que eu gosto é que cada um desses protagonistas que a gente acompanha nesse livro tem personalidades completamente diferentes, são todos jovens, mas cada um tem a sua coisa especial. E uma outra coisa que eu gosto também é a criatividade da autora, não só pra criar esses personagens, mas pra criar suas histórias, criar o mundo ao redor deles. O Gunsey tá obcecado em descobrir
onde foi enterrado o Owen Glendower, que é um rei galês, porque tem uma lenda que fala que quem o acordar vai conseguir coisas incríveis. E por causa disso, ele pesquisa sobre as linhas lei e os amigos dele acabam acompanhando ele nessas aventuras. E a Blue teve essa visão desse garoto na igreja, que é um deles, e ela esbarrou com eles pessoalmente depois. E isso acaba fazendo com que ela se envolva nessa busca deles, nessa aventura deles, e passa a conhecê-los melhor. Mas o mistério principal do livro não é apenas essa busca pelo Glendower. Também tem a história de cada um deles, porque cada um tem seu passado, cada um tem sua história. Tem coisas da família da Blue. Tem também pessoas meio antagonistas nessa história. Então tem muita coisa acontecendo, mas não parece que fica sobrecarregado, porque também você sabe que é uma série que vão ter outros 3 livros além desse. Então, nem tudo precisa ser resolvido nesse primeiro volume. Então, eu terminei esse livro, adorei. Ele teve um encerramento, né? Teve um acontecimento importante nele, mas você termina esse livro com várias perguntas que você sabe, né, que tem muito mais coisa para abordar nos próximos livros. Não é aquele primeiro volume de uma série que parece que encerrou a história ali, que o autor não tinha certeza se ele ia continuar ou não. Não, essa deixa claro que tipo, tem mais coisa por aí. E essa é só o começo. E foi uma leitura muito fácil, muito rápida, muito agradável. Primeiramente porque eu estava muito envolvida na trama, ansiosa para saber o que ia acontecer. E além disso também porque a escrita da autora é muito boa, ela sabe equilibrar tanto as descrições quanto os diálogos. E mesmo quando eu reli esse livro, foi delicioso da mesma maneira. Apesar de eu já saber todos os acontecimentos principais da história e lembrá-los, tinham detalhes que eu não tinha prestado atenção na primeira vez. Porque são coisas de um universo, de uma trama tão bem construída, que coisas que são reveladas no final já tem dicas, já tem indícios no início. Coisas que serão reveladas nos próximos livros tem menções nesse livro. Então não é como também se os acontecimentos futuros aparecessem do nada, aparecessem de repente. Todos eles têm uma introdução de alguma maneira, ou dicas assim no livro. Então tudo costura, tudo tá amarradinho assim. E também a autora, ela mistura elementos reais com elementos fantásticos. Então não é aquele mundo 100% criado pelo autor, né? Como eu disse, é uma fantasia contemporânea. Então se passa no mundo real com elementos fantásticos. Então, por se passar no mundo real, ela vai colocando não só locais, mas também fatos, coisas que a gente pode pesquisar, que a gente pode descobrir também na história. E aí, mesmo sabendo que é uma fantasia, se a gente quiser, a gente acredita que é real. Eu conseguia me imaginar lá em Henrietta, assistindo todas as aventuras deles, ou talvez até fazendo parte daquele grupo de jovens. Logo a primeira frase do livro me prendeu. E eu não sei se já saiu ou ainda vai sair um vídeo no qual eu comentei primeiras frases de livros que eu amo e que me prendem. E esse livro é uma delas. Então, assim, você pega esse livro, você lê essa primeira frase e você pensa, caramba, será que vai ser um romance? Será que a gente vai ver uma tragédia? A gente vai acompanhar a história dessa menina e seu verdadeiro amor? Ele vai morrer? O que é? E aí você continua lendo o livro e vem tantos mais elementos que te prende e fala, caramba, esse livro promete, sabe? Muito bom. Então, como eu já mencionei, né? No final já tem um grande acontecimento nesse mesmo livro que deixa você curioso para ler os próximos, para entender as repercussões desse evento, que eu não posso mencionar para vocês, mas que, meu Deus, é incrível. E os elementos fantásticos que ela coloca quando esses personagens estão num certo lugar, assim, a ambientação. Eu sentia coisas incríveis quando eu estava lendo, sabe? Um sentimento muito surreal. Eu estava aqui, no mundo real, com aquele livro na mão, acompanhando. Mas a descrição, a ambientação me transportou para aquela história e para aquele momento fantástico e surreal. E foi muito bom. Então, assim, eu falei aqui mais coisas que eu anotei na minha primeira impressão do livro, porque na segunda impressão, nas anotações, tem muitos spoilers, né? Porque são coisas que eu pude perceber depois de já ter lido o livro. Mas uma coisa que eu posso falar, tendo a experiência de ler esse livro mais de uma vez, é que da segunda leitura ele não fica chato, ele não perde o elemento fantástico, ele não perde a graça e te permite prestar atenção em outras coisas, descobrir muito mais coisas e continua te envolvendo. É uma história que não é superficial, então a releitura também é muito bem-vinda. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima.
Tchau!